Na véspera de Ano Novo, 7 mulheres da elite queriam o milionário. Cada uma mais bela, mais elegante, disputando sua atenção. Mas ele só olhava para um canto do salão, para a garçonete que servia as taças de bebidas. E o que ele fez em seguida? Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Faltavam 3 horas para a meia-noite quando Lorenzo Medeiros parou diante do espelho do banheiro da cobertura e não reconheceu o homem que o encarava de volta. O smoking sob medida, o relógio que custava mais que um apartamento, os sapatos italianos lustrados à perfeição, tudo ali pertencia a alguém que ele não tinha certeza de quem era. 35 anos, bilhões em patrimônio e um vazio no peito que nenhuma conquista empresarial conseguia preencher. Apoiou as mãos na pia de mármore e deixou a cabeça pender para a frente. Do lado de fora, o burburinho da festa já começava a crescer, risadas ensaiadas e elogios vazios ecoando pelo salão do Grand Atlântico Hotel. Era a mesma cena de todos os anos. As mesmas pessoas fingindo felicidade, os mesmos sorrisos que não chegavam aos olhos, as mesmas conversas sobre dinheiro disfarçadas de interesse genuíno. Mais um ano, ele murmurou para o reflexo. Mais um ano fingindo que isso basta. A porta do banheiro se abriu e Otávio, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, entrou com 2 taças de champanhe. Te achei. O que está fazendo escondido aqui? Tem pelo menos 7 mulheres lá fora que vieram especificamente para te conhecer. Lorenzo soltou uma risada amarga. Esse é o problema, Otávio. Elas vieram conhecer o Lorenzo Medeiros dos hotéis, não eu. E qual a diferença? Toda. Ele se virou para encarar o amigo. Você não se cansa de ser um prêmio em vez de uma pessoa? De olhar nos olhos de alguém e ver cifrões no lugar de pupilas? Otávio franziu a testa, claramente sem entender a profundidade do que Lorenzo tentava expressar. Cara, você tem 35 anos, é bonito, saudável, ridiculamente rico. 99% da população mundial mataria para ter seus problemas. Eu sei, e isso só piora tudo. Lorenzo pegou uma das taças e bebeu metade de um gole só. Porque eu não tenho o direito de reclamar, mas ainda assim acordo todo dia sentindo que está faltando alguma coisa. Algo que dinheiro não compra. Tipo o quê? Lorenzo ficou em silêncio por um momento, procurando palavras para algo que ele mesmo não compreendia completamente. Verdade, disse finalmente. Alguém que me olhe e veja só um homem. Não um cheque em branco, não uma oportunidade de negócio, não um troféu para exibir nas redes sociais. Só um homem com defeitos e medos e sonhos idiotas como qualquer outro. Otávio suspirou e colocou a mão no ombro do amigo. Olha, eu entendo o que você está dizendo, mas talvez você esteja procurando no lugar errado. Essas mulheres lá fora foram criadas nesse mundo, pensam como esse mundo. Se você quer algo diferente, precisa olhar para fora da bolha. As palavras ficaram ecoando na mente de Lorenzo enquanto ele terminava a taça e acompanhava Otávio de volta ao salão. Olhar para fora da bolha. Como se fosse simples. Como se ele soubesse sequer por onde começar. O salão principal do Grand Atlântico era um espetáculo de opulência que Lorenzo ajudou a projetar 5 anos atrás, quando comprou o hotel falido e o transformou no endereço mais cobiçado do litoral catarinense. Lustres de cristal austríaco, piso de mármore Carrara, janelas do chão ao teto que emolduravam o oceano como uma obra de arte viva. Tudo ali gritava luxo, sucesso, poder. E tudo ali, naquela noite, parecia sufocante. Ele mal deu 2 passos para dentro do salão e já sentiu os olhares. 7 pares de olhos femininos convergindo em sua direção como mísseis teleguiados, cada um pertencente a uma mulher cuidadosamente produzida para impressionar. Lorenzo as conhecia de vista, algumas de eventos anteriores, outras de negócios da família. Juliana Westphalen, herdeira de uma rede de shoppings. Camila Stein, filha de um senador. Priscila Montenegro, modelo que virou empresária.
Fernanda Duarte, advogada de famílias tradicionais. Lívia Machado, médica que se especializou em cirurgia plástica para a elite. Tatiana Braga, influenciadora com milhões de seguidores. E Eduarda Campos, a mais insistente de todas, que já havia tentado se aproximar dele em pelo menos 4 ocasiões diferentes. Todas lindas, todas elegantes, todas absolutamente intercambiáveis aos olhos de Lorenzo, que conseguia prever cada palavra que sairia de suas bocas antes mesmo que elas abrissem. Lorenzo, querido, Eduarda foi a primeira a alcançá-lo, os saltos altos clicando contra o mármore em uma cadência calculada. Finalmente você apareceu. Estávamos começando a achar que ia passar a virada trancado em algum lugar. Ele forçou um sorriso que não sentia. Apenas me preparando para a noite. Você está maravilhoso. Esse smoking é Armani? Tom Ford. Ah, claro. Combina muito mais com você. Ela tocou o braço dele com uma intimidade que não tinham. Guardei um lugar na minha mesa, vista privilegiada para os fogos. Antes que Lorenzo pudesse inventar uma desculpa, as outras 6 já haviam se aproximado, formando um semicírculo de perfumes caros e sorrisos ensaiados. Cada uma tentando se destacar, cada uma jogando seu melhor charme, cada uma absolutamente alheia ao fato de que ele preferia estar em qualquer outro lugar do planeta. Foi nesse momento que ele a viu. Passando por trás do grupo de mulheres, quase invisível em seu uniforme preto e branco, uma garçonete carregava uma bandeja de taças de champanhe com uma concentração absoluta. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque apertado. O rosto limpo de maquiagem pesada mostrava sardas leves sobre o nariz, e seus olhos cor-de-mel estavam fixos na tarefa de não derrubar nenhuma taça. Algo na forma como ela se movia chamou a atenção de Lorenzo. Não era a beleza convencional das mulheres à sua frente, era algo mais sutil, mais verdadeiro. Uma graciosidade despretensiosa, como se ela não soubesse que estava sendo observada e por isso fosse completamente genuína. A garçonete parou ao lado de um grupo de empresários, ofereceu as taças com um sorriso educado e continuou seu caminho. Lorenzo percebeu que ela mordia o lábio inferior em concentração, uma ruga pequena se formando entre suas sobrancelhas quando calculava os passos entre as mesas lotadas. Lorenzo? A voz de Eduarda o trouxe de volta. Você está me ouvindo? Ele piscou, forçando os olhos a voltarem para o grupo à sua frente. Desculpe, o que você disse? Eduarda trocou um olhar irritado com Juliana antes de repetir. Eu disse que estou pensando em investir em uma rede de spas. Queria sua opinião sobre o mercado de bem-estar de luxo. Lorenzo abriu a boca para responder algo genérico, mas seus olhos traíram novamente, buscando a garçonete pelo salão. Ela havia parado perto da parede de vidro, reorganizando as taças na bandeja, o reflexo dos primeiros fogos de artifício teste iluminando seu perfil. Naquele instante, como se sentisse o peso do olhar, ela virou a cabeça e seus olhos encontraram os dele através do salão lotado. Foi apenas 1 segundo, talvez 2, mas Lorenzo sentiu algo que não sentia há anos. Um sobressalto no peito, uma faísca de curiosidade genuína, uma vontade absurda de saber o nome daquela mulher que claramente não pertencia ao seu mundo. A garçonete desviou o olhar primeiro, as bochechas corando visivelmente, mesmo à distância. Ela ajeitou uma mecha de cabelo que havia escapado do coque e voltou ao trabalho, desaparecendo em direção à cozinha. Lorenzo ficou parado, alheio às palavras que Eduarda continuava despejando sobre investimentos e retornos financeiros. Pela primeira vez em anos, algo havia despertado dentro dele. Algo que ele achava que tinha morrido junto com sua capacidade de se surpreender. Com licença, ele disse, interrompendo Eduarda no meio de uma frase. Preciso resolver uma coisa. Deixou o grupo de mulheres boquiabertas e caminhou em direção ao bar. Não porque precisasse de uma bebida, mas porque era o caminho que a garçonete havia tomado. Não sabia o que ia dizer quando a encontrasse. Não sabia sequer se deveria dizer alguma coisa.
Só sabia que pela primeira vez em muito tempo queria conhecer alguém. Não o currículo, não a conta bancária, não as conexões sociais, apenas a pessoa. Na cozinha do hotel, Rebeca Nunes encostou-se na parede de azulejos brancos e tentou controlar a respiração. O coração batia descompassado no peito e ela não conseguia entender por quê. Era só um olhar, um segundo de contato visual com um convidado qualquer. Acontecia dezenas de vezes por noite, mas não era qualquer convidado. Era ele, o dono do hotel. O homem cujo rosto ela vira em revistas de negócios, na sala de espera do dentista, em matérias sobre os empresários mais bem-sucedidos do sul do Brasil. Lorenzo Medeiros, o milionário que todos queriam, olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no salão. Rebeca, você está bem? Dona Sônia, a supervisora, apareceu ao seu lado com expressão preocupada. Está pálida. Estou bem. Só preciso de 1 minuto. Não temos minutos para dar, menina. A noite mal começou e já estamos com 3 funcionários a menos. Preciso de você lá fora. Rebeca assentiu, recompondo-se. Era isso que ela era, uma funcionária. Uma garçonete trabalhando no Réveillon para conseguir pagar a matrícula do irmão na escola técnica. Homens como Lorenzo Medeiros não olhavam para mulheres como ela, não de verdade. Provavelmente estava apenas distraído, pensando em algum negócio milionário, enquanto seus olhos vagavam pelo salão sem propósito. Ela encheu a bandeja com novas taças de champanhe, endireitou a postura e empurrou a porta da cozinha. Do outro lado, encostado no balcão do bar, Lorenzo a esperava. Rebeca quase deixou a bandeja cair quando o viu. Lorenzo Medeiros estava ali, a menos de 3 metros, os olhos escuros fixos nela, como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. O burburinho do salão pareceu diminuir, as vozes e risadas se tornando um ruído distante enquanto ela tentava processar a situação. Com licença, ela murmurou, tentando desviar para a esquerda. Lorenzo se moveu no mesmo instante, bloqueando gentilmente sua passagem. Espera, por favor. Rebeca ergueu os olhos, o coração disparado. De perto, ele era ainda mais intimidador do que nas fotos das revistas. O maxilar definido, os olhos de um castanho tão escuro que pareciam pretos sob a luz dos lustres, uma sombra de barba que suavizava as feições sérias. Mas havia algo mais ali, algo que as fotografias não capturavam. Um cansaço nos olhos, uma vulnerabilidade escondida por trás da postura impecável. Senhor Medeiros, eu preciso trabalhar, ela disse, tentando manter a voz firme. Lorenzo, me chama de Lorenzo. Eu não posso fazer isso. O senhor é meu patrão. Ele inclinou a cabeça, um sorriso pequeno surgindo no canto dos lábios. Tecnicamente, seu patrão é a empresa de eventos que terceirizou o serviço. Eu sou só o dono do prédio. Rebeca não soube o que responder. A lógica dele estava correta, mas ainda assim parecia errado estar ali, conversando com ele como se fossem iguais, enquanto 7 mulheres deslumbrantes esperavam do outro lado do salão. O que o senhor quer? Perguntou, decidindo ser direta. Lorenzo pareceu surpreso com a franqueza. Provavelmente não estava acostumado a ouvir perguntas tão diretas, especialmente de funcionárias. Seu nome, ele disse simplesmente. Quero saber seu nome. Rebeca. Rebeca Nunes. Rebeca. Ele repetiu como se estivesse saboreando cada sílaba. Há quanto tempo você trabalha com eventos? 2 anos, mas é a primeira vez que trabalho aqui. E o que você achou? Ela hesitou, sem saber se deveria ser honesta ou diplomática. Optou por algo no meio. É bonito. Diferente de tudo que eu já vi. Bonito, mas... Rebeca mordeu o lábio, arrependendo-se de ter deixado a frase incompleta. Mais nada. É só bonito. Lorenzo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Rebeca sentiu o perfume dele, algo amadeirado e caro, que combinava perfeitamente com tudo ao redor. Você ia dizer outra coisa. Pode falar. Prometo que não vou te demitir. Ela soltou uma risada curta, nervosa. O senhor não pode me demitir, lembra? Não é meu patrão. Touché. O sorriso dele se alargou. Então fala.
O que você realmente acha disso tudo? Rebeca olhou ao redor, para os lustres de cristal, as mesas impecáveis, os convidados em suas roupas que custavam fortunas. Pensou na mãe em casa, fazendo hora extra costurando vestidos de festa para outras pessoas usarem. Pensou no irmão de 16 anos, que sonhava em ser engenheiro, mas mal tinha dinheiro para os livros da escola técnica. Pensou em si mesma, formada em administração por uma faculdade pública, trabalhando como garçonete, porque o mercado não absorvia mais ninguém sem experiência ou indicação. Eu acho. Ela começou devagar, escolhendo as palavras, que tem muita champanhe sendo desperdiçada. As pessoas pegam as taças, dão um gole e largam em qualquer lugar. Uma garrafa dessas paga uma semana de compras na minha casa. Lorenzo ficou em silêncio, os olhos fixos nela, com uma intensidade que a fez querer recuar. Continue, ele pediu. Eu acho que todo mundo aqui parece estar se divertindo muito, mas ninguém parece feliz de verdade. É como se estivessem atuando em um filme que ninguém quer assistir. Ela parou, percebendo que tinha falado demais. Desculpa, eu não devia ter dito isso. Por que não? Porque é o seu hotel, a sua festa, essas são as suas pessoas. Lorenzo soltou um suspiro longo, olhando para o salão com uma expressão que Rebeca não conseguiu decifrar. É exatamente isso que eu precisava ouvir, ele disse baixinho. Alguém que enxerga a mesma coisa que eu. Antes que Rebeca pudesse responder, uma voz estridente cortou o momento. Lorenzo, aí está você! Eduarda Campos surgiu ao lado deles como um furacão de perfume e indignação mal disfarçada. Seus olhos passaram de Lorenzo para Rebeca em uma fração de segundo, avaliando, julgando, descartando. Estávamos te procurando. A contagem regressiva começa em 2 horas e você prometeu um brinde com o grupo. Ela lançou um olhar gelado para Rebeca. Você pode ir, querida. Tenho certeza que há mesas para limpar. O tom de desprezo era impossível de ignorar. Rebeca sentiu o rosto queimar de humilhação, as mãos apertando a bandeja com força suficiente para deixar os dedos brancos. Na verdade, Lorenzo interveio, a voz assumindo uma firmeza que não estava ali antes. Eu estava conversando com a Rebeca. E não gosto de ser interrompido. Eduarda piscou, claramente não esperando aquela reação. Conversando? Com a garçonete? Com a Rebeca, ele corrigiu. E ela tem um nome, Eduarda. Talvez você devesse usá-lo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rebeca queria desaparecer, queria que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Não precisava de um homem defendendo sua honra, por mais que a intenção fosse boa. Aquilo só pioraria as coisas depois, quando ele voltasse para seu mundo de festas e bilhões, e ela continuasse sendo apenas uma garçonete que ousou conversar com o dono do hotel. Eu preciso voltar ao trabalho, Rebeca disse rapidamente. Com licença. Ela se afastou antes que Lorenzo pudesse impedi-la, os passos rápidos, levando-a para o mais longe possível daquela cena. Atravessou o salão com a cabeça baixa, ignorando os olhares curiosos dos outros funcionários, e empurrou a porta da cozinha com mais força que o necessário. Do outro lado, encontrou Dona Sônia de braços cruzados. O que foi aquilo? Nada. Só um convidado querendo conversar. Aquele não era só um convidado, Rebeca. Era o Lorenzo Medeiros, o dono de tudo isso. A supervisora a olhou com uma mistura de preocupação e severidade. O que ele queria com você? Eu não sei. Ele só perguntou meu nome. Dona Sônia estreitou os olhos. Homens como ele não perguntam nomes de garçonetes à toa. Cuidado, menina. Esse mundo não é o nosso. Quanto mais rápido você entender isso, menos vai se machucar. As palavras ficaram ecoando na mente de Rebeca enquanto ela voltava ao trabalho, enchendo taças, recolhendo pratos, sorrindo para convidados que a olhavam sem realmente vê-la. Dona Sônia estava certa, é claro. Homens como Lorenzo Medeiros não se interessavam por mulheres como ela. Talvez estivesse entediado, talvez fosse algum tipo de jogo que os ricos jogavam para passar o tempo. Seja o que fosse,
Ela não podia se dar ao luxo de se envolver. Mas então, porque o coração ainda batia descompassado toda vez que ela o avistava pelo salão? Porque seus olhos insistiam em procurá-lo entre a multidão, mesmo sabendo que não deviam? Do outro lado do salão, Lorenzo estava cercado novamente pelas 7 mulheres, mas sua atenção estava em outro lugar. Respondia às perguntas no automático, sorria nos momentos certos, fingia interesse em conversas sobre viagens e investimentos. Porém, seus olhos continuavam buscando Rebeca, seguindo seus movimentos, enquanto ela servia outras mesas, notando a forma como ela ajeitava o cabelo atrás da orelha, como seu sorriso mudava quando falava com outros funcionários. Ela era real. Em um mundo de máscaras e aparências, Rebeca Nunes era a coisa mais real que ele tinha encontrado em anos. Lorenzo, você está bem? Otávio apareceu ao seu lado, afastando-o do grupo com um toque no cotovelo. Você parece distraído. Estou pensando. Em quê? Naquela garçonete. Otávio seguiu o olhar do amigo até Rebeca, que naquele momento servia champanhe para um grupo de executivos perto da janela. A morena de coque? Ela é bonita, mas... Lorenzo, você sabe que não pode, né? As mulheres aqui vão te crucificar se você trocar todas elas por uma funcionária do buffet. Desde quando eu me importo com o que elas pensam? Desde nunca, mas ainda assim, isso é diferente. Você está no seu hotel, cercado pela elite de Santa Catarina, e está olhando para a garçonete como se ela fosse a última mulher do planeta. Lorenzo finalmente desviou os olhos de Rebeca para encarar o amigo. Talvez porque ela seja a primeira pessoa nessa festa que me disse a verdade quando eu perguntei o que ela achava de tudo isso. O que ela disse? Que todo mundo parece estar atuando em um filme que ninguém quer assistir. Otávio soltou um assovio baixo, corajosa, honesta, que é mais do que eu posso dizer de qualquer pessoa nesse salão, incluindo eu mesmo. Os dois ficaram em silêncio por um momento, observando o salão cheio de pessoas bonitas e vazias. E o que você vai fazer? Otávio perguntou finalmente. Lorenzo olhou para o relógio. Faltava 1h45 para a meia-noite. 1h45 para o novo ano começar. Vou fazer algo que não faço há muito tempo, ele disse, endireitando os ombros. Vou ser honesto sobre o que eu quero. E o que ele queria, pela primeira vez em anos, tinha nome, sobrenome, e estava servindo champanhe do outro lado do salão, completamente alheia ao furacão que havia despertado dentro dele. Rebeca sentiu o olhar antes de vê-lo. Ergueu os olhos e encontrou Lorenzo observando-a através do salão, ignorando a mulher que falava ao seu lado. Algo passou entre eles naquele cruzar de olhares, algo que ela não sabia nomear. Ela desviou primeiro, como sempre. Voltou ao trabalho, às taças, às bandejas. Mas uma certeza começava a se formar em seu peito. Aquela noite estava longe de terminar. Faltava 1 hora para a meia-noite, quando o salão começou a se mover em direção ao terraço panorâmico. Os convidados queriam garantir os melhores lugares para assistir à queima de fogos sobre o mar, e o burburinho crescia em ondas de expectativa e champanhe. Rebeca circulava entre os grupos com sua bandeja, os pés doendo dentro dos sapatos sociais emprestados, a mente ainda turbilhonando com os eventos da última hora. Ela tentava não olhar para Lorenzo, mas era como tentar não olhar para o sol. Ele estava sempre ali, na periferia da sua visão, uma presença magnética que ela sentia mesmo de costas. E toda vez que seus olhos se encontravam por acidente, algo dentro dela se agitava de uma forma que ela não conseguia controlar. Rebeca, leva essas taças para o terraço, Dona Sônia ordenou, empurrando uma bandeja maior em suas mãos. E, pelo amor de Deus, presta atenção no trabalho. O tom carregava uma advertência implícita. Rebeca assentiu e caminhou em direção às portas de vidro que davam para o terraço, equilibrando as taças com cuidado. O vento do mar entrou assim que ela atravessou a soleira, trazendo o cheiro de sal e a promessa de um novo ano. O terraço era ainda mais impressionante que o salão.
Lanternas flutuantes iluminavam o espaço com uma luz dourada e suave, e arranjos de flores brancas decoravam cada canto. O oceano se estendia até o horizonte, uma massa escura pontilhada pelas luzes de barcos que esperavam os fogos. Rebeca parou por um momento, absorvendo a beleza daquilo tudo, permitindo-se esquecer por alguns segundos que era apenas uma funcionária em um mundo que não lhe pertencia. Linda vista, não é? A voz de Lorenzo surgiu ao seu lado, fazendo-a sobressaltar. Ele havia se aproximado sem que ela percebesse, silencioso como uma sombra. O senhor precisa parar de aparecer assim, ela disse, o coração disparado. E você precisa parar de me chamar de senhor. Ele sorriu. Aquele sorriso que parecia guardar segredos. Faz eu me sentir velho. O senhor é meu patrão. Já discutimos isso. Tecnicamente não sou. Rebeca revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso pequeno. O que você quer, Lorenzo? O nome dele saiu natural, como se ela já o tivesse pronunciado 1000 vezes. Lorenzo percebeu e seu sorriso se alargou. Isso, quero isso. Você me tratando como uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Sou sim. Só tenho mais zeros na conta bancária, como você mesma apontou. Rebeca olhou ao redor, nervosa. As 7 mulheres estavam do outro lado do terraço, reunidas em um grupo que lançava olhares periódicos em sua direção. Mesmo à distância, ela podia sentir a hostilidade emanando delas como ondas de calor. Suas amigas não parecem felizes com essa conversa. Não são minhas amigas. São conhecidas de negócios que gostariam de ser mais. E você não quer? Lorenzo a encarou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Se eu quisesse, você acha que estaria aqui conversando com você? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de implicações. Rebeca sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar para o mar. Eu não entendo o que você quer comigo, ela admitiu baixinho. Eu sou uma garçonete. Você. Isso não faz sentido. Por que não? Porque o mundo não funciona assim. Pessoas como você não se interessam por pessoas como eu. Lorenzo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Rebeca podia sentir o calor que emanava dele, o perfume amadeirado que já estava começando a associar com sua presença. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Ele perguntou a voz baixa. Vejo alguém que não tem medo de dizer a verdade. Alguém que olha para todo esse luxo e enxerga o vazio por trás dele. Alguém que está aqui trabalhando na véspera de Ano Novo, enquanto poderia estar em casa com a família, porque tem responsabilidades que coloca acima da própria vontade. Rebeca engoliu em seco. Como você sabe que eu tenho família? Eu não sabia. Mas a forma como você falou sobre o preço das coisas, sobre o desperdício, você não estava reclamando. Estava calculando, pensando em quem poderia se beneficiar do que está sendo jogado fora aqui. Isso é coisa de quem cuida de outras pessoas. Ela ficou em silêncio, impressionada com a precisão da observação. Lorenzo a estava lendo como um livro aberto, enxergando coisas que ela achava que escondia bem. Minha mãe, ela disse finalmente, e meu irmão de 16 anos. Moro com eles em Itajaí. Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos e nunca mais voltou. Desde então, sou eu e ela segurando as pontas. E o que você faz quando não está servindo champanhe em festas de rico? Rebeca soltou uma risada curta. Procuro emprego na minha área. Sou formada em administração, mas o mercado está difícil. Enquanto isso, faço o que aparece. Eventos, faxinas, entregas. O que pagar as contas? Lorenzo a observava com uma atenção que ela não estava acostumada a receber. Não era o olhar predatório de homens que a viam como um corpo disponível, nem o olhar condescendente de pessoas que a consideravam inferior. Era algo diferente, algo que parecia genuinamente interessado em quem ela era, não no que ela podia oferecer. Você é incrível, ele disse simplesmente. Eu sou comum. A única diferença entre mim e milhões de outras mulheres nesse país é que eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora errada. Ou
na hora certa. Antes que ela pudesse responder, uma comoção se formou do outro lado do terraço. Eduarda havia derrubado uma taça de champanhe em seu próprio vestido e gritava para uma garçonete que não tinha culpa nenhuma do acidente. Sua incompetente, olha o que você fez. Esse vestido custou mais do que você ganha em um ano. Rebeca viu a colega, uma menina jovem chamada Patrícia, encolher-se de medo enquanto Eduarda continuava a humilhação pública. Os outros convidados assistiam em silêncio, alguns com expressões constrangidas, mas ninguém intervinha. Algo dentro de Rebeca se acendeu. Ela conhecia aquela sensação de ser diminuída, de ser tratada como menos que humana por pessoas que se achavam superiores. E não ia ficar parada assistindo acontecer com outra pessoa. Com licença, ela disse a Lorenzo, depositando a bandeja em uma mesa próxima. Caminhou até o grupo com passos firmes, ignorando os olhares que se voltavam para ela. Patrícia, pode ir para a cozinha. Eu assumo daqui. A colega a olhou com gratidão e desapareceu rapidamente. Eduarda voltou sua fúria para Rebeca. E quem é você para me interromper? Sou a pessoa que vai limpar a bagunça que a senhora fez ao derrubar a própria taça. Rebeca respondeu, a voz calma, mas firme. Acidentes acontecem. Não há necessidade de humilhar ninguém. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduarda parecia não acreditar no que estava ouvindo. Como você ousa? Eu ouso porque é a verdade. Rebeca não recuou. A Patrícia não tocou na sua taça. A senhora tropeçou porque estava andando de costas enquanto falava. Eu vi tudo. Os olhares dos convidados iam de uma para outra como em uma partida de tênis. Rebeca sentiu o peso de todos eles, o julgamento silencioso, a certeza de que tinha acabado de destruir qualquer chance de trabalhar naquele hotel novamente. Mas então Lorenzo apareceu ao seu lado. Ela está certa, Eduarda. Sua voz era tranquila, mas carregava uma autoridade incontestável. Eu também vi. Você tropeçou nos próprios pés. Eduarda empalideceu. Olhou de Lorenzo para Rebeca e de volta para Lorenzo, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Lorenzo, você não pode estar falando sério. Essa garçonete tem nome. Rebeca. E ela teve mais coragem em 30 segundos do que qualquer pessoa nesse terraço teve a noite inteira. Ele se virou para o grupo de mulheres que observava em silêncio chocado, incluindo vocês. O rosto de Eduarda se contorceu em uma máscara de humilhação e raiva. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu do terraço em direção ao salão, os saltos clicando furiosamente contra o piso. Rebeca soltou o ar que não sabia que estava segurando. As mãos tremiam levemente, a adrenalina ainda correndo em suas veias. Ela tinha acabado de enfrentar uma mulher da alta sociedade na frente de dezenas de testemunhas. Sua carreira em eventos estava oficialmente morta. Você não precisava fazer isso, ela disse a Lorenzo. Agora vão pensar que eu defendo pessoas que merecem ser defendidas. Ele deu de ombros. Podem pensar o que quiserem. Você não entende. Eu vou perder esse emprego. E provavelmente nunca mais vou conseguir trabalhar em nenhum evento dessa empresa. Lorenzo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. E se eu te oferecesse algo melhor? O quê? Um emprego. De verdade. Na área que você estudou. Rebeca piscou, sem entender. Você está me oferecendo um emprego porque eu enfrentei sua amiga? Estou te oferecendo um emprego porque você é formada em administração, está desperdiçando seu talento servindo champanhe, e eu tenho uma vaga no meu departamento administrativo que precisa de alguém exatamente como você. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Do lado de fora do terraço, os primeiros fogos de teste iluminaram o céu, anunciando que a meia-noite se aproximava. Você não precisa responder agora. Lorenzo continuou. Pensa, a oferta é genuína. Não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. É negócio. Você é qualificada, precisa de uma oportunidade, e eu tenho uma. Rebeca o encarou, procurando sinais de manipulação. Não encontrou.
Apenas a mesma honestidade que ele demonstrava desde o início da noite. Faltavam 15 minutos para a meia-noite. O terraço estava lotado agora, todos os convidados posicionados para assistir à queima de fogos sobre o oceano. Taças de champanhe circulavam sem parar, e o burburinho de expectativa crescia a cada minuto que passava. Rebeca havia voltado ao trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Um emprego. Lorenzo Medeiros havia oferecido um emprego de verdade, na área dela, com carteira assinada, provavelmente um salário que ela nunca tinha visto na vida, e a chance de finalmente usar o diploma que tanto custou para conquistar. Era bom demais para ser verdade, e coisas boas demais para ser verdade geralmente não eram verdade. Você está bem? Patrícia apareceu ao seu lado, os olhos ainda vermelhos do choro de minutos atrás. Eu nem tive chance de agradecer pelo que você fez. Não precisa agradecer. Aquela mulher estava errada. Eu sei, mas você arriscou seu emprego por mim? Ninguém nunca fez isso. Rebeca olhou para a colega mais jovem e viu a si mesma de alguns anos atrás. Assustada, vulnerável, tentando sobreviver em um mundo que parecia projetado para esmagá-la. A gente precisa cuidar uma da outra, ela disse, porque ninguém mais vai. Patrícia assentiu e se afastou para continuar o serviço. Rebeca encheu sua bandeja com novas taças e voltou a circular pelo terraço, evitando deliberadamente o lado onde Lorenzo estava. Precisava de tempo para pensar, para processar tudo o que tinha acontecido naquela noite. Mas o destino, ou talvez algo mais, tinha outros planos. Então você é a garçonete que conquistou o Lorenzo. A voz veio de trás dela, carregada de veneno disfarçado de doçura. Rebeca se virou e encontrou as 6 mulheres restantes, formando um semicírculo à sua frente. Eduarda não estava entre elas, mas as outras pareciam igualmente hostis. Desculpa, eu não entendi, Rebeca disse, mantendo a voz neutra. Não se faça de boba. Juliana Westphalen deu um passo à frente, seus olhos gelados avaliando Rebeca de cima a baixo. Nós vimos como ele olha para você. Vimos ele te defender na frente de todo mundo. O que você fez para conquistar a atenção dele? Eu não fiz nada, só estava trabalhando. Ah, claro! Camila Stein soltou uma risada seca. A garçonete humilde que não fez nada, mas de alguma forma tem um homem mais cobiçado de Santa Catarina seguindo ela pelo salão como um cachorrinho. Rebeca sentiu o rosto esquentar, mas se recusou a demonstrar fraqueza. Eu não tenho controle sobre o que ele faz ou deixa de fazer. E com licença, mas eu tenho trabalho a fazer. Tentou se afastar, mas Priscila Montenegro bloqueou seu caminho. Você acha que é especial, não é? Acha que ele vai te tirar dessa vidinha medíocre e te transformar em uma princesa? A modelo sorriu com desdém. Homens como Lorenzo se divertem com mulheres como você. Usam por uma noite, talvez 2, e depois descartam. Você vai ser só mais uma história engraçada para ele contar para os amigos. As palavras atingiram Rebeca como tapas. Não porque fossem verdadeiras, mas porque vocalizavam exatamente os medos que ela vinha tentando ignorar. E se fosse tudo um jogo? E se Lorenzo estivesse apenas entediado, buscando uma distração diferente das mulheres que já conhecia? Eu não sou uma diversão. Ela disse, mais para si mesma do que para as mulheres. Ah, querida. Lívia Machado inclinou a cabeça com falsa piedade. Todas nós somos diversão para eles. A diferença é que algumas de nós sabemos jogar o jogo. Você nem conhece as regras. Rebeca abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma voz masculina. As regras acabaram de mudar. Lorenzo surgiu por trás do grupo, os olhos escuros faiscando de raiva contida. As 6 mulheres se viraram ao mesmo tempo, expressões de surpresa e constrangimento se formando em seus rostos. Lorenzo, nós só estávamos... Juliana começou. Eu ouvi o que vocês estavam fazendo. Ele caminhou até ficar ao lado de Rebeca, sua presença como um escudo. E vou dizer uma coisa só uma vez, então prestem atenção. Rebeca não é uma diversão, não é um passatempo, não é uma história engraçada.
Lorenzo, por favor. Tatiana tentou intervir. Nós só estávamos alertando ela sobre... Sobre o quê? Sobre como vocês acham que eu funciono? Ele soltou uma risada amarga. Vocês não sabem nada sobre mim. Passam anos circulando nos mesmos eventos, sorrindo para os mesmos rostos e acham que me conhecem porque leram meu nome em alguma revista. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o burburinho ao redor pareceu diminuir, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Eu vou ser muito claro. Lorenzo continuou, a voz baixa, mas cortante. Rebeca é a pessoa mais genuína que eu conheci em anos. E o que quer que exista ou venha a existir entre nós não é da conta de nenhuma de vocês. Fernanda Duarte, a advogada, foi a primeira a se recuperar. Lorenzo, você está fazendo uma cena. Todos estão olhando. Que olhem! Ele não desviou os olhos das 6 mulheres. Talvez seja a hora de todo mundo ver quem realmente são as pessoas por trás dos vestidos caros e dos sorrisos ensaiados. Uma a uma, as mulheres foram se afastando, derrotadas e humilhadas. Rebeca as observou partir, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que Lorenzo podia ouvir. Você não precisava fazer isso, ela disse quando ficaram sozinhos. Precisava sim. Ele se virou para encará-la. Ninguém fala assim com você. Não enquanto eu puder impedir. Mas agora todo mundo está olhando, comentando. Você acabou de se queimar com metade da elite de Santa Catarina. Eu não me importo com eles, Rebeca. Não me importo com o que pensam, com o que falam, com o que postam nas redes sociais. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Eu me importo com você. Você me conhece há 3 horas. E nessas 3 horas, você me mostrou mais verdade do que eu vi em 3 décadas de festas como essa. Rebeca sentiu as lágrimas se formando em seus olhos e as conteve com esforço. Não ia chorar ali, no meio daquele terraço cheio de gente, na frente do homem que estava virando seu mundo de cabeça para baixo. Eu não sei o que você quer de mim, ela sussurrou. Eu quero conhecer você, de verdade. Sem uniformes, sem bandejas, sem a pressão de ser quem os outros esperam que a gente seja. Ele estendeu a mão. Aceita assistir os fogos comigo. Rebeca olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. O relógio do terraço marcava 5 minutos para a meia-noite. Em 5 minutos, um novo ano começaria. Um ano que poderia ser exatamente igual a todos os outros, ou completamente diferente. Ela pensou na mãe em casa, provavelmente já dormindo, porque acordaria cedo no dia seguinte para costurar. Pensou no irmão, que estava na casa de um amigo assistindo a queima de fogos pela televisão. Pensou em si mesma, em todos os anos que passou trabalhando, lutando, sobrevivendo, nunca vivendo de verdade. Talvez fosse hora de mudar isso. E o meu trabalho? Ela perguntou. Considera encerrado por hoje. Eu converso com a dona Sônia. Ela vai me matar. Eu sou o dono do hotel. Acho que ela vai entender. Rebeca soltou uma risada, a primeira risada genuína daquela noite. E então, antes que pudesse pensar demais e mudar de ideia, ela colocou a bandeja em uma mesa próxima e aceitou a mão de Lorenzo. Os dedos dele se fecharam ao redor dos seus, firmes e quentes. Ele a guiou através do terraço lotado, ignorando os olhares curiosos, os sussurros, as sobrancelhas erguidas. Pararam junto à grade que dava para o mar, em um canto mais reservado, onde podiam ver o horizonte sem serem o centro das atenções. 1 minuto. Alguém gritou, e a contagem regressiva começou. 60, 59, 58. Obrigada, Rebeca disse baixinho. Por tudo que você fez essa noite. Eu não fiz nada além de enxergar o que estava na minha frente. 45, 44, 43. Eu ainda não sei se aceito o emprego. Tudo bem, não tem pressa. 30, 29, 28. E se isso tudo for um erro? Lorenzo se virou para encará-la, os olhos brilhando com a luz das estrelas e das luzes do terraço. E se for o melhor acerto das nossas vidas? 15, 14, 13... Você é muito otimista. Você me dá motivos para ser. 10, 9, 8.
7. Os convidados começaram a gritar a contagem. Taças se ergueram. Sorrisos se abriram. 6, 5, 4. Lorenzo apertou a mão de Rebeca com mais força. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo. Rebeca Nunes. Os fogos explodiram sobre o oceano, pintando o céu de cores impossíveis. E ali, no meio daquela explosão de luz e som, Lorenzo Medeiros se inclinou e beijou a garçonete que havia conquistado seu coração em uma única noite. O beijo foi suave, quase hesitante no início, como uma pergunta esperando resposta. Rebeca respondeu, os lábios se movendo contra os dele, as mãos encontrando o caminho até os ombros largos. O mundo ao redor desapareceu, os fogos, os gritos, a multidão. Existiam apenas os dois, suspensos em um momento que parecia durar para sempre. Quando se separaram ofegantes, os fogos ainda coloriam o céu. Feliz Ano Novo, Lorenzo Medeiros, Rebeca sussurrou. E pela primeira vez em muitos anos, os dois acreditaram que realmente seria. As primeiras horas do novo ano passaram como um sonho, do qual Rebeca não queria acordar. Depois dos fogos, Lorenzo a levou para um canto reservado do terraço, onde conversaram por horas, descobrindo pedaços um do outro que normalmente levariam meses para serem revelados. Ela contou sobre a infância em Itajaí, sobre o pai que prometia voltar e nunca voltava, sobre a mãe que costurava madrugadas inteiras para pagar as contas. Ele contou sobre a pressão de ser herdeiro de um império, sobre o casamento dos pais, que era mais negócio do que amor, sobre a solidão de ter tudo e não ter ninguém. Quando o sol começou a nascer sobre o oceano, tingindo o céu de rosa e laranja, Rebeca percebeu que havia esquecido completamente que estava em um ambiente de trabalho. Os outros funcionários já tinham ido embora, os convidados se dispersado, e o terraço estava quase vazio, exceto por algumas equipes de limpeza que trabalhavam em silêncio. Eu preciso ir, ela disse, embora cada fibra do seu corpo quisesse ficar. Eu sei. Lorenzo segurou a mão dela. Mas antes, preciso saber se você pensou na proposta. O emprego e tudo mais. Rebeca olhou para o horizonte, onde o sol agora emergia completamente do mar. Uma nova luz, para um novo dia, um novo ano, talvez uma nova vida. Eu quero aceitar, ela admitiu. Mas tenho medo. De quê? De que as pessoas pensem que eu consegui o emprego por causa disso. Ela gesticulou entre os dois. De nós. Lorenzo considerou as palavras por um momento. E se a gente mantiver as coisas separadas? O emprego é uma coisa. O que existe entre nós é outra. Você seria contratada pelo departamento de RH. Passaria por todas as etapas normais. Responderia a um gestor que não sou eu. Ninguém precisa saber que nos conhecemos antes. E isso é possível? É o meu hotel. Eu faço as regras. Rebeca soltou uma risada cansada. Você fala isso com tanta facilidade, como se o mundo se dobrasse à sua vontade. Às vezes dobra, mas não foi isso que me trouxe até você. Ele apertou a mão dela. O que me trouxe foi o acaso, ou o destino. Ou seja lá, como você queira chamar. Ela ficou em silêncio por um longo momento, pesando as opções. Aceitar significava mudar tudo. A rotina, o trabalho, talvez até a forma como via a si mesma. Recusar significava voltar para a vida de antes, com a certeza de que tinha deixado passar algo que poderia ter sido extraordinário. Tudo bem, ela disse finalmente. Eu aceito. O emprego. E o resto? O resto a gente constrói um dia de cada vez. Lorenzo sorriu, aquele sorriso que ela estava começando a associar com momentos de felicidade genuína. Combinado. 2 semanas depois, Rebeca entrou no Grande Atlântico Hotel pela porta da frente pela primeira vez. Não como funcionária do buffet, não como garçonete de uniforme preto e branco, mas como a nova assistente administrativa do setor de eventos. O salário era 3 vezes maior do que qualquer coisa que ela já tinha ganhado. Os benefícios incluíam plano de saúde que cobria a mãe e o irmão. E o horário permitia que ela finalmente tivesse fins de semana livres.
A mãe chorou quando Rebeca contou a novidade. Chorou de alívio, de orgulho, de uma esperança que há muito tempo tinha abandonado. O irmão, Felipe, perguntou se isso significava que ele poderia fazer o curso de inglês que tanto queria. Rebeca disse que sim, e ele a abraçou com uma força que quase a derrubou. No trabalho, ela se dedicou com uma intensidade que surpreendeu a todos. Chegava cedo, saía tarde, aprendia cada detalhe do funcionamento do hotel, como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Precisava provar que merecia estar ali, que não era apenas uma garçonete que teve sorte, que tinha valor além da conexão com Lorenzo. E Lorenzo, fiel à sua palavra, manteve distância durante o horário comercial. Passavam um pelo outro nos corredores e trocavam apenas acenos educados, conversas breves sobre assuntos de trabalho. Ninguém suspeitava que, depois do expediente, eles se encontravam no apartamento dele no último andar do hotel, ou em restaurantes discretos em cidades vizinhas, construindo algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Você não acha estranho? Rebeca perguntou uma noite, enquanto os dois jantavam em um pequeno italiano em Itapema. Essa vida dupla que a gente leva? Um pouco, Lorenzo admitiu. Mas é necessário, pelo menos por enquanto. Por enquanto até quando? Ele colocou o garfo no prato e a encarou com seriedade. Até você se sentir segura. Até ter certeza de que conquistou seu espaço por mérito próprio, sem a minha sombra. Até estar pronta para enfrentar o que vier quando as pessoas souberem. E o que vai vir? Julgamento, fofoca. Gente dizendo que você só está comigo pelo dinheiro. Gente dizendo que eu só estou com você por diversão. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. Nada disso vai ser verdade, mas vai doer ouvir mesmo assim. Rebeca apertou os dedos dele, sentindo o peso das palavras. Eu aguento. Eu sei que aguenta. Por isso estou aqui. Os meses foram passando, e Rebeca foi se firmando no hotel. Seu trabalho chamou a atenção dos superiores, que a promoveram a coordenadora de eventos após apenas 4 meses. Ela organizou casamentos, conferências, festas corporativas, cada uma com uma eficiência e criatividade que impressionava até os mais céticos. Dona Sônia, a supervisora que a havia alertado na noite do Réveillon, tornou-se uma aliada improvável. Quando soube que Rebeca havia sido contratada, foi até o escritório dela com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Então, os boatos são verdade, ela disse, cruzando os braços. Você e o Lorenzo Medeiros. Não há boatos. Rebeca respondeu calmamente. Eu fui contratada pelo RH, passei por todas as etapas do processo seletivo e estou aqui porque sou qualificada para o cargo. E o beijo no Réveillon? Rebeca sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. O que acontece na minha vida pessoal não interfere no meu trabalho. Se eu não estiver entregando resultados, pode me demitir. Mas não me julgue por quem eu escolhi amar. Dona Sônia a estudou por um longo momento. Depois soltou um suspiro. Você tem fibra, menina. Mais do que a maioria das pessoas que passam por aqui. Ela relaxou a postura. Só tome cuidado. Esse mundo engole pessoas como a gente sem nem mastigar. Eu sei, mas dessa vez eu não estou sozinha. A relação com Lorenzo continuou crescendo, alimentada por conversas honestas e momentos roubados. Ele a apresentou para Otávio oficialmente, e o amigo, depois de uma resistência inicial, acabou se rendendo ao charme e à inteligência de Rebeca. Os 3 passaram a jantar juntos ocasionalmente, e Otávio se tornou uma espécie de confidente para ambos. Vocês são a coisa mais improvável que eu já vi, ele disse uma noite balançando a cabeça. E talvez por isso funcione. Por que improvável? Rebeca perguntou. Porque o Lorenzo passou a vida inteira fugindo de relacionamentos sérios, e você apareceu e desmontou todas as defesas dele em uma noite. Otávio sorriu. É quase poético, se você pensar bem. O bilionário que tinha tudo, menos alguém que o visse de verdade. E a garçonete que não tinha nada, mas enxergava além das aparências.
As palavras ficaram com Rebeca por dias. Ela pensou em como a vida dava voltas estranhas, em como uma decisão de aceitar um trabalho de última hora, na véspera de Ano Novo, tinha mudado completamente sua trajetória. Pensou na mãe, que agora trabalhava menos horas, porque Rebeca podia ajudar mais com as despesas. No irmão, que estava tirando notas excelentes no curso técnico e já falava em prestar vestibular para engenharia. E pensou em si mesma, na mulher que ela estava se tornando, mais confiante, mais segura, mais consciente do próprio valor. Lorenzo não a tinha salvado. Ela se recusava a pensar dessa forma. Ele tinha aberto uma porta, mas ela foi quem escolheu atravessá-la. Uma noite, 6 meses depois do Réveillon, Lorenzo a levou para o mesmo terraço onde tudo tinha começado. O hotel estava calmo, sem eventos, e eles tinham o espaço todo para si. A lua cheia iluminava o oceano, criando um caminho prateado sobre as ondas. "Por que estamos aqui?" Rebeca perguntou. "Porque eu quero te perguntar uma coisa." Ele se virou para encará-la, os olhos sérios, mas cheios de algo que ela reconheceu como esperança. "Eu sei que a gente combinou de ir devagar, de construir um dia de cada vez. Mas eu não consigo mais fingir que você é só uma colega de trabalho quando nos cruzamos pelos corredores." O coração de Rebeca acelerou. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que quero que o mundo saiba que você é a mulher que eu amo, que não me importa o que vão falar, o que vão pensar, o que vão escrever." Ele segurou as mãos dela. "Estou te pedindo para ser minha namorada oficialmente, publicamente, sem esconder mais." Rebeca olhou para o mar, para a lua, para o homem que estava oferecendo não apenas seu coração, mas sua vida inteira. E se der errado? E se der certo? Ela sorriu, lembrando da mesma troca de palavras meses atrás. "Você sempre responde pergunta com pergunta, só quando a resposta depende de você." O vento do mar balançava os cabelos de Rebeca enquanto ela encarava Lorenzo sob a luz da lua. A pergunta dele ainda ecoava no ar, carregada de promessa e vulnerabilidade. Ser sua namorada oficialmente, publicamente, enfrentar o mundo juntos, sem máscaras, sem segredos. "Você tem certeza?" ela perguntou, a voz mais baixa que pretendia. "Quando as pessoas souberem, não vai ter volta. Vão falar de mim, vão investigar minha vida, vão procurar qualquer coisa para usar contra nós." "Eu sei. E você ainda quer isso?" Lorenzo soltou as mãos dela apenas para segurar seu rosto, os polegares acariciando suas bochechas com uma ternura que fez o coração dela apertar. "Rebeca, eu passei 35 anos da minha vida fazendo o que era esperado. Namorando as pessoas certas, frequentando os lugares certos, sorrindo para as câmeras certas. E sabe o que eu ganhei com isso? Um apartamento vazio e uma solidão que nenhum bilhão consegue comprar." Ele encostou a testa na dela. "Você é a primeira coisa verdadeira que me aconteceu. A primeira pessoa que me faz querer acordar de manhã por um motivo que não seja trabalho. A primeira vez que eu olho para o futuro e vejo algo além de números e reuniões." As lágrimas vieram antes que Rebeca pudesse impedi-las. Escorreram silenciosas pelo rosto, molhando os dedos de Lorenzo, carregando meses de medo e esperança e amor contido. "Eu também te amo," ela sussurrou. "Eu quis dizer isso tantas vezes, mas tinha medo de que fosse cedo demais, de que você não sentisse o mesmo, de que tudo isso fosse um sonho do qual eu ia acordar a qualquer momento. Não é um sonho." Ele secou as lágrimas dela com os polegares. "É a nossa vida. Se você quiser, eu quero." A resposta saiu sem hesitação, firme como ela nunca se sentiu antes. "Sim, Lorenzo, eu quero ser sua namorada. Oficialmente, publicamente, e que o mundo fale o que quiser." O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia urgência, não havia medo de serem descobertos, não havia o peso do segredo. Era um beijo de celebração, de começo, de duas pessoas que finalmente se permitiam ser completamente uma do outro. Quando se separaram, Lorenzo tinha um brilho diferente nos olhos. "Tem mais uma coisa." "O quê?"
Ele tirou o celular do bolso e digitou algo rapidamente. Segundos depois, as luzes do terraço se acenderam em uma sequência que Rebeca não tinha visto antes. E então, emergindo das sombras, vieram pessoas. Sua mãe, vestida com um vestido azul que Rebeca nunca tinha visto, os olhos já marejados de lágrimas. Felipe, seu irmão, com um sorriso enorme e um buquê de flores nas mãos. Otávio, sorrindo com aquela expressão de quem guarda um segredo. Dona Sônia, Patrícia e outros funcionários do hotel que haviam se tornado seus amigos nos últimos meses. O que... Rebeca não conseguiu completar a frase. Eu queria que as pessoas mais importantes da sua vida estivessem aqui, Lorenzo explicou, para testemunhar o começo oficial da nossa história. Dona Helena, a mãe de Rebeca, se aproximou com passos trêmulos e abraçou a filha com uma força que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Eu estou tão orgulhosa de você, minha filha, ela sussurrou. Tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Mãe, você sabia? O Lorenzo me ligou semana passada. Pediu permissão para namorar você oficialmente. Dona Helena soltou uma risada molhada de lágrimas, como se eu fosse negar alguma coisa para o homem que faz minha filha sorrir desse jeito. Felipe se aproximou em seguida, entregando o buquê para a irmã. Eu disse que você merecia coisas boas, mana. Você nunca acreditou. Rebeca abraçou o irmão, lembrando de todas as noites em que chegava exausta do trabalho e ele a esperava acordado com um copo de leite quente e uma palavra de encorajamento. Ele tinha razão. Ela nunca acreditou que merecia. Até agora. Otávio foi o próximo, abraçando-a com a familiaridade de quem já a considerava parte da família. Bem-vinda oficialmente ao clube dos loucos que aguentam o Lorenzo, ele brincou. Você vai precisar de paciência. Eu ouvi isso, Lorenzo protestou. Era para ouvir. Dona Sônia se aproximou por último, a expressão séria de sempre suavizada por algo que Rebeca identificou como carinho. Eu avisei que esse mundo engole pessoas como a gente, ela disse. Mas você provou que eu estava errada. Você não foi engolida. Você conquistou. Eu tive ajuda. Não. A supervisora balançou a cabeça. Você teve oportunidade. O que você fez com ela foi mérito seu. As palavras atingiram Rebeca com a força de uma verdade que ela ainda estava aprendendo a aceitar. Ela tinha conquistado. Não porque Lorenzo a salvou, não porque teve sorte, mas porque trabalhou, lutou, provou seu valor todos os dias. O amor dele foi o catalisador, mas a transformação foi dela. Lorenzo se aproximou e passou o braço ao redor da cintura dela, puxando-a para perto. Tem mais uma surpresa. Mais? Ele apontou para o céu e naquele exato momento, fogos de artifício começaram a explodir sobre o oceano. Não eram fogos comuns, eram fogos dourados e prateados que formavam padrões elaborados, iluminando a noite como 1000 estrelas caindo. Eu sei que não é ano novo, Lorenzo disse, mas eu queria que a gente tivesse os nossos próprios fogos, para marcar o nosso começo oficial. Rebeca riu através das lágrimas que insistiam em cair. Você é absurdo, absurdamente apaixonado por você. Ela se virou nos braços dele e o beijou, enquanto os fogos explodiam acima deles, enquanto sua família e amigos aplaudiam, enquanto o mundo que ela conhecia se transformava em algo completamente novo. Quando os fogos terminaram, todos se reuniram em uma das suítes do hotel para um jantar improvisado que, Rebeca descobriu, Lorenzo havia planejado durante semanas. Havia comida de todos os tipos, música suave tocando ao fundo e uma atmosfera de celebração que ela nunca tinha experimentado antes. Em algum momento da noite, ela se afastou do grupo e foi até a varanda da suíte, precisando de um momento para processar tudo. A vista dali era ainda mais impressionante que do terraço, o oceano se estendendo infinito sob o céu estrelado. Lorenzo a encontrou minutos depois, trazendo 2 taças de champanhe. Fugindo da própria festa, só respirando um pouco, ela aceitou a taça. Ainda não acredito que tudo isso é real. É real. Ele se posicionou ao lado dela, os ombros se tocando.
E é só o começo. O começo de quê? De tudo. Lorenzo se virou para encará-la. Eu sei que a gente está junto há 6 meses, mas eu já sei o que eu quero, Rebeca. Quero acordar do seu lado todos os dias. Quero construir uma família com você. Quero envelhecer te vendo sorrir desse jeito que faz meu coração parar. Isso parece um pedido de casamento. Ainda não. Ele sorriu. Quando eu te pedir em casamento, você vai saber. Vai ter anel, vai ter discurso ensaiado, vai ter provavelmente mais fogos de artifício, porque aparentemente eu não sei fazer nada discreto. Rebeca riu, o som se misturando com o barulho das ondas lá embaixo. Eu não preciso de nada disso. Não preciso de fogos ou anéis caros ou festas grandiosas. Do que você precisa? Ela olhou para ele, para o homem que havia transformado sua vida em uma única noite, e soube exatamente a resposta. De você. Só de você. Lorenzo pousou a taça no parapeito e a puxou para um abraço apertado, o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Você me tem. Hoje, amanhã e todos os dias que vierem depois. Ficaram assim por um longo momento, abraçados sob as estrelas, ouvindo o mar e as risadas distantes que vinham de dentro da suíte. Rebeca pensou em como a vida era estranha, em como uma decisão de aceitar um trabalho de última hora havia mudado absolutamente tudo. Pensou nas 7 mulheres que queriam Lorenzo naquela noite de Réveillon e em como ele havia escolhido justamente ela, a garçonete de uniforme emprestado e sapatos que machucavam os pés. Não era um conto de fadas. Contos de fadas eram sobre princesas que esperavam ser salvas. A história deles era sobre 2 pessoas imperfeitas que se encontraram no momento certo e escolheram ativamente construir algo juntos. Ei, Lorenzo disse, afastando-se para olhá-la. Você está feliz? Rebeca considerou a pergunta. Pensou na mãe lá dentro, rindo de alguma piada de Otávio. No irmão, que já estava planejando o vestibular com uma confiança nova. Na carreira que estava florescendo, no amor que estava crescendo, na vida que estava finalmente começando. Estou, ela respondeu, e pela primeira vez em muito tempo era completamente verdade. Estou muito feliz. Lorenzo sorriu. Aquele sorriso que ela havia se apaixonado na primeira noite, e a beijou suavemente. Então vamos voltar para a festa. Temos muito o que celebrar. De mãos dadas, eles voltaram para a suíte onde suas famílias os esperavam. E enquanto atravessavam a porta, Rebeca soube com absoluta certeza que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma história que duraria para sempre. Uma história que começou com uma bandeja de champanhe e um olhar através de um salão lotado. Uma história de amor improvável que se tornou inevitável. Uma história deles.